Boa tarde, obrigado pelo convite, CVM, obrigado, Diana, pela apresentação. Deixa eu tentar passar para saber de que lado vai. Pronto. Eu queria começar, antes de falar mais especificamente sobre o que a gente fez em educação financeira, começar a minha fala com uma reflexão, né? Porque quando a gente quer promover a educação financeira, o que está por trás disso, em última instância, a gente quer promover impacto social. E aí tem os vários atores envolvidos, né? Tem governos, fundações, institutos multilaterais, até empresas querendo promover ações de responsabilidade social corporativa de um lado e de outro lado o cidadão. E aí como é que a gente sabe que de verdade essas iniciativas estão entregando impacto social? Né? Que elas estão entregando soluções concretas para problemas reais? Por um lado parece muito simples, né? Mas essa combinação, soluções concretas, problemas reais, na verdade é mais difícil de conseguir do que parece. Então, tem 4 perguntas meio fundamentais que a gente tem que ter certeza que responde muito bem quando a gente quer entregar impacto social em geral e educação financeira em particular. Primeiro, será que a gente está atingindo o nosso público-alvo através dos canais certos? Por exemplo, às vezes o problema é muito real, né? Falta de planejamento financeiro, endividamento excessivo, mas se a gente quiser resolver isso, vamos supor, através de um app, né, um aplicativo para smartphone de educação financeira. Isso tem por hipótese que a conectividade é distribuída de forma menos desigual, né, que o conhecimento e o planejamento financeiro. E isso nem sempre é verdade, em particular no Brasil, principalmente para quem é público-alvo da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Então, nesse caso, a gente tem um problema muito real, mas uma solução que não é concreta, né, não resolve de fato o problema. Uma segunda possibilidade é o contrário. Pode ser que a solução ela é concreta, mas o problema não é real, pelo menos não na perspectiva do beneficiário. Se eu perguntar para o meu público-alvo qual que é o principal problema que ele gostaria de resolver na sua vida, ou que fosse prioridade na sua comunidade, pode ser que ele lixe uma coisa completamente diferente. Então, também não pode ser impacto social. E uma terceira possibilidade é que até é uma solução concreta para um problema real, mas não resolve o problema de fato, fundamentalmente. E a gente não quer resolver só um pouquinho. Essas coisas custam muitos recursos, às vezes dinheiro público, e a gente gostaria realmente de resolver o problema de maneira fundamental. Então, ligado a essa terceira pergunta, está a quarta. Qual que é o retorno social para cada real que a gente investe na política pública ou numa iniciativa de impacto social? Sem responder bem essas 4 perguntas, a gente não consegue entregar soluções concretas para problemas reais. Então, quando a gente criou a MGov, foi para ajudar todos aqueles atores, governos, institutos, fundações, etc., a responder bem essas 4 perguntas. A gente oferece produtos de comunicação inteligente para promover engajamento e para fazer avaliação, sempre voltado para desenvolvimento social. O que está por trás, né, do truque que a gente usa para tentar resolver esses problemas, responder bem essas questões, é o seguinte: no Brasil, assim como nos vários países em desenvolvimento, a gente tem uma oportunidade enorme, que é que o celular está em todo lugar. Então, mais de 90% dos domicílios brasileiros têm telefone celular. Isso é verdade mesmo nas regiões mais pobres, mais remotas, mais isoladas. Certo? Só que isso, a mesma coisa não é verdade para a conectividade. Então, 3 de cada 4 planos ativos ainda são pré-pagos. A gente tem a telefonia mais cara do mundo. Certo? 55% da população não acessa a internet de maneira sistemática. Hoje em dia, com pré-pago, todo mundo já tem WhatsApp e Facebook, né? Que a operadora muitas vezes oferece de graça. Mas isso não é conectividade de verdade. Se eu quero entregar educação financeira, eu preciso, como exemplo, e outras iniciativas de impacto social, eu preciso realmente chegar através dos canais que ele está constantemente conectado, que são os mais naturais para esse público utilizar. E nem sempre isso vai ser internet. Então, significa que a gente precisa usar a tecnologia certa. Às vezes é, sim, online, mas muitas vezes ainda precisa ser o que a gente chama do anti-app, o anti-aplicativo. SMS e voz. Funciona em qualquer telefone, já vem instalado, não dá para desinstalar e não dá para desligar notificações. Então, a gente combina todas essas coisas para chegar nesse público nos canais corretos, ouvi-los sobre as prioridades nas suas comunidades e entregar o máximo retorno social para cada real investido. Vou passar rápido aqui, mas a gente trabalha em todo, na verdade trabalha até fora do Brasil, mas em grande escala no Brasil, mais de 1.000 municípios, mais de 35 mil usuários diretos das nossas soluções. Em 2014, a MIT Technology Review reconheceu a MGov como principal inovação social brasileira, liderada por jovens de menos de 35 anos. Então, eu vou falar agora do que a gente faz em educação financeira, que é o nosso produto que a gente chama de Poupe Mais. O Poupe Mais, na verdade, ele surgiu esse ano, ele é uma parceria com a FAPESP, mas ele teve lá suas raízes em 2014, no final do ano. Então, a ENEF estava pilotando as suas estratégias de educação financeira no face a face. Né? Então, tem o porquinho de papel, tem a caixa dos sonhos, identificado os perfis, principalmente entre as beneficiárias do Bolsa Família, os vários perfis das mulheres ali que precisavam de educação financeira para um ou outro propósito.
E aí essas tecnologias iam ser entregues ali numa oficina face a face, e aí quem estava implementando ia voltar 2 meses depois só para entender o que tinha acontecido. Mas 2 meses é muito tempo. E aí como saber se nesse meio tempo as tecnologias estavam de fato sendo utilizadas? E se elas não estavam sendo utilizadas, como é que conseguir corrigir a sintonia fina sem precisar voltar a campo, que é super caro? E mais do que isso, como é que garantir que mais do que simplesmente entregar a tecnologia, você consegue dar suporte ao longo desse tempo? Então, metade dessas beneficiárias no piloto foram sorteadas para receber o acompanhamento da MGov através do telefone celular. Então, é tecnologia certa, muito simples, só SMS, certo? Todo mundo já tinha celular, não custa nada para quem participa, e elas recebiam por SMS, por exemplo, para o porquinho de papel, que eu estava dizendo. Na primeira semana chegava um SMS perguntando, já usou o porquinho, sim ou não? Ela respondia. A gente tinha em alta frequência, rápido, para saber quantos estavam usando e se não estavam usando, por que não estavam usando. E a gente ia acompanhando semana a semana para entender se a família estava contribuindo, se estava aumentando a poupança. Assim a gente conseguiu antecipar quais protótipos estavam funcionando melhor que outros. E mais do que isso, no final, o grupo que tinha sido sorteado para ter esse acompanhamento usou muito mais os protótipos e poupou mais no final. Então isso nos deu a indicação de que valia a pena investir nisso como um produto. E aí a gente empacotou isso agora, que é um conjunto de soluções de educação financeira, tudo através de SMS. Então, deixa eu contar um pouco para vocês como é que isso funciona. Estou pulando aqui porque também pela falta de tempo. Toda a ideia é que educação financeira, para esse público, que é o público da Estratégia Nacional de Educação Financeira, né, começa com jovens, vai até adultos e aposentados, precisa ser na formação de hábito. Então, a gente olhou a evidência internacional, tem pouca evidência de que funciona dizer para esse público o que é, olha, vou te contar o que é inflação, o que é juros, o que é previdência. Isso tem pouca evidência de que isso gera realmente impacto em aumentar a poupança, diminuir o endividamento excessivo, etc, etc. O que realmente tem impacto é formar o hábito ali nas pequenas ações. Então, a gente tenta entrar no dia a dia, ali com fatos, sugestões de atividade, reforços, para realmente tornar o planejamento financeiro um hábito, incorporá-lo ali na vida dessas pessoas. Então, a gente segue uma estrutura que ela vai se repetindo ao longo do tempo em torno de alguns temas. Então, chega, por exemplo, um fato motivador. Eu vou mostrar alguns exemplos disso. Em torno desse fato, depois vem uma sugestão de atividade, uma pergunta de feedback, né? Fez ou não fez? Isso é útil, primeiro, para reforçar a necessidade de adotar aquilo, mas, segundo, para construir quase um big data ali, que para o gestor do programa de educação financeira é super útil para identificar os perfis de quem que é esse público e para começar, ao longo do tempo, a mapear determinadas faltas de engajamento nas atividades, tendo consequências futuras de endividamento ou de armadilha de pobreza. E, por fim, um reforço, que é aquela ideia de que, olha, não faça só essa atividade porque eu estou sugerindo essa semana, mas tente incorporar isso à sua rotina. A gente trabalha conceitos tanto no âmbito individual, a gente começa do mais simples para o mais complicado, porque tem que ir construindo essa relação de hábito, né? Então, começa com o consumo, que é muito natural, né? Muito direto para todo mundo, e depois passa por planejamento, orçamento, poupança, para depois tratar de temas de âmbito social, que vai falar de inflação, impostos e previdência lá na frente. Então, a gente tem que falar desses temas mais complexos só aos poucos. Não sei se vai dar para enxergar aqui pelo tamanho, mas aqui é um exemplo de como é que a gente faz para o consumo. Então, por exemplo, numa segunda-feira, pode chegar uma mensagem lá, ó, poupe mais. Há pessoas que agem por impulso e não conseguem sair de uma loja sem comprar. Alguns dias depois chega a pergunta, olha, você comprou por impulso nos últimos meses? E aí o que sentiu? Se comprou, sentiu satisfeito, arrependido ou não comprou por impulso? E aí, dependendo do que a pessoa responde, isso é legal, né? O SMS, a gente pensa que às vezes é uma ferramenta limitada, mas ele é tão flexível, customizável, interativo quanto qualquer aplicativo. Só não tem imagem. Então, se a pessoa diz que ficou satisfeito, tudo bem, né? Não necessariamente se comprou por impulso, ficou satisfeito, é uma coisa ruim, mas tem a mensagem de ficar atento para que isso, né, não escape do controle. Se está arrependido, alguma recomendação ali para ficar atento para isso não levar a hábitos que vão gerar um endividamento excessivo ou um ciclo vicioso. E aí tem uma mensagem de reforço que chega normalmente numa sexta-feira, que fala, olha, sexta-feira, uma dica para controlar o impulso, quando for sair, deixe o cartão de crédito ou débito em casa, leve somente o valor que vai precisar, funciona. Então, começa de coisas muito simples, são muito naturais, e a gente vai falando de outros temas que são mais complicados. A educação financeira tem um desafio em particular, comparado com outras coisas que a gente trabalha, engajamento de pais e educação dos filhos, etc. Quando eu falo com os pais para eles se aproximarem da vida escolar dos filhos, isso é um tema que todo mundo gosta de ouvir. Quando a gente fala de planejamento financeiro, dívida, é doloroso falar sobre isso, né? Então, tem que falar com muito tato para o negócio funcionar e realmente gerar engajamento. Então, a gente fala, ó, fato motivador, organizar o
o orçamento é possível, anote tudo num caderninho e vai pedindo para fazer. E aí a gente vai mapeando se fez ou não fez. Crédito, então fala assim, ó, você já deve ter escutado aquele ditado. Se o Brasil deve, por que eu não posso dever? mas perder o sono por causa das contas em atraso ninguém merece. Então, assim a gente vai com linguagem muito simples, muito natural e tentando promover isso como formação de hábitos. A gente está com 2 pilotos começando no início do ano que vem, um com o Instituto Paula Souza, outro com o Fundo de Solidariedade do Estado de São Paulo, e sempre a gente sorteia para conseguir medir impacto. Então tem, claro, o impacto, o valor das entrevistas qualitativas, etc., mas o muito importante para a gente é entender, para aquela ideia que eu falei, para cada real investido com retorno social, a gente oferece para um grupo e não para outro, tem que ser definido por sorteio para a gente realmente poder falar, olha, o que gerou de impacto foi por causa do programa, e não porque esse já era um adulto, um idoso, um jovem mais engajado. Tem as versões para as várias idades, e a gente está agora nessa fase de expansão para realmente ganhar escala no Brasil. São 60 milhões de endividados e a gente queria chegar a todos esses para ajudar a promover impacto. Planejamento financeiro, como já foi falado aqui por todos os outros, é chave para conseguir realizar sonhos e planejar futuro. Então, a gente acha que com a tecnologia certa é possível, sim, apoiar isso com baixo custo e máximo alcance. Obrigado.